A paz do Senhor Jesus. Sabemos, queridos, que Deus tem um propósito de, através das nossas vidas, alcançar outros para o Senhor Jesus. Sabemos que Deus é amor, e aquele que ama é nascido de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 13, a palavra de Deus diz, do versículo 1 até o versículo final ali, que ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha os dons, ainda que eu possa ter sabedoria da palavra e revelação do futuro, se eu não tiver amor, eu nada serei. O ponto forte da doutrina de um homem é o amor. É importante o zelo doutrinário, é importante pregar a palavra genuína, é importante que haja poder, manifestações de curas, milagres, mas isso deve ser feito com misericórdia e com compaixão. A lei e os profetas duraram até João Batista e depois veio o ministério da graça. A palavra de Deus claramente mostra que temos o ministério da reconciliação. O homem caído em pecado precisa de se arrepender e receber o perdão de Deus. Não conseguiremos esse feito ofendendo as pessoas, humilhando elas, escarnecendo delas e dando a impressão de que sabemos tudo e de que elas estão agindo como tolas e estúpidas. Ninguém dará ouvidos a uma pessoa que não tem amor nas suas palavras, que não demonstra compaixão e interesse em ajudar. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 4, do versículo 5 e 6 ali, que nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Que a nossa palavra seja sempre agradável. Nem sempre a mensagem será agradável, pois a mensagem chama-nos ao arrependimento. E esse arrependimento, no original, que o Novo Testamento foi escrito em grego, é metanoia, que é a mudança da mente. Isso é um processo gradativo, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, a palavra de Deus, ela vai mudando-nos. É o milagre da graça. O homem não se arrepende, pois o arrependimento é dom de Deus. Em Romanos 2,4 diz que a misericórdia de Deus é que nos leva ao arrependimento. Lá em Atos dos Apóstolos é escrito, lá em Atos 11,14 e também outros versículos, que Deus concede o dom do arrependimento. Certamente que se tivermos nas nossas palavras o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição, se demonstrarmos a nossa sabedoria junto com o interesse de ajudar as pessoas, elas nos ouvirão. Mas se atacarmos e dermos a impressão de que estamos certos e elas erradas, perderemos almas preciosas, almas eternas, por qual Jesus Cristo morreu. Se não estamos conectados no amor, nossas palavras são apenas presunção e religião. Precisamos compreender que o conteúdo da mensagem é importante, mas a forma também. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. 3 pontos fundamentais para a boa comunicação, sem dúvida. Ethos, pathos e logos. São palavras em grego. De ethos vem ética. Eu posso confiar em você? É a pergunta que a pessoa que está te ouvindo. Você é uma pessoa confiável? Você é uma pessoa que não vai me trair? Você é uma pessoa que realmente tem caráter? Pathos, você se importa comigo? Jesus disse que se nós lavarmos os pés daqueles que estamos pregando, nos humilharmos abaixo deles e por amor à alma deles falarmos, e eles verem que nós estamos falando porque nos importamos com a eternidade deles, eles nos ouvirão. Não com a água fria do desprezo, nem com a água fervendo da condenação, pois a condenação vai gerar culpa, mas não arrependimento. Ethos, pathos e logos. Logos, você tem certeza do que está falando, você tem conhecimento teológico, você tem revelação do Espírito, você anda com Deus, você tem certeza do que você está falando. Essas 3 perguntas estão na mente da raça caída de Adão. Posso confiar em você? Você se importa comigo? Você tem certeza do que você está falando? Você passa confiança? Você passa convicção?
Essas são regras de bom relacionamento e de comunicação que o Espírito Santo nos dá. Muitas pessoas prestam de serviço muito grande para o Evangelho, ofendendo um, criticando o outro, se achando os únicos donos da razão, achando que são os únicos que têm a palavra de Deus. O Senhor disse que o Senhor enviou a palavra e grande é o exército daqueles que levam. Não pode se pensar como Elias, eu sou o único dessa geração, quando o Senhor deixou 7.000. Há muitas outras denominações, muitas outras igrejas e pastores sinceros e homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não podemos ser uma seita. A palavra de Deus fala em Gálatas que facção é obra do diabo. Aquela ideia de que só o seu grupinho tem a palavra de Deus, que só o seu grupinho tem a revelação. Ninguém tem toda a revelação, nós temos parte da revelação. Deus dispôs os membros para que precisemos não só do cabeça, mas com todas as juntas e ligamentos possamos crescer. Não digo a você se unir ao evangelho comercial. Eu estou dizendo a você não ter preconceito e pensar que fora das 4 paredes da sua igreja não existe evangelho. Nós vemos com certeza que o Senhor está procurando salvar, e Ele levanta homens e mulheres que têm compaixão, piedade e misericórdia. Jesus foi até aquela prostituta, ali que estava assentada do lado do poço, e com sabedoria do Espírito Santo, Ele ganhou aquela mulher. Ele falou do pecado dela, mas não colocou ênfase no pecado. A ênfase do Evangelho não é o pecado, mas o poder de Deus que perdoa o pecado, leva-nos ao arrependimento e nos tira do pecado e nos leva a ter nojo do pecado. Em Gálatas capítulo 1 diz que se alguém pegar outro evangelho que não for o evangelho da graça, pois estamos no tempo da graça e o evangelho é o evangelho da graça. Graça significa que não merecemos, que Deus perdoa quem não merece. Isso está lá em Romanos 3:28 e Romanos 4:5. Deus chama quem não merece, perdoa quem não merece, muda o coração de quem não merece. Deus está disposto a perdoar, Deus está disposto a santificar, Deus está disposto a mudar a nossa mente e o nosso coração e nos santificar e nos levar à frutificação. Pois quando Adão e Eva pecaram, quem teve a iniciativa foi Deus. Quando o homem tenta mudar, isso é a religião dos homens. Mas quando o homem se humilha diante de Deus, Deus concede o arrependimento genuíno. Vemos muitas pessoas tentando ajudar outras, mas totalmente despreparadas, pois não chegaram ao fruto do Espírito. Tem conteúdo bíblico, mas não tem amor. As suas palavras são palavras de escarnecimento. Deus não nos deu visão espiritual para escarnecer de quem está em trevas, ridicularizar quem está em trevas. A Bíblia diz: maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. O Senhor nos dá dons, sabedoria para ajudar o corpo de Cristo. Como em Apocalipse colocava a coroa aos pés de Cristo, aos pés da sua igreja. Toda sabedoria, todo dom que Deus nos dá é para servir 8 bilhões de pessoas, pois o campo é o mundo. O que o Senhor nos dá não é para nos exaltar, para julgar, criticar, mas para servir de forma humilde ao corpo de Cristo. Quando nós compreendemos que sem amor nossas palavras apenas tocam a alma, mas com amor toca o espírito, pois Deus é espírito. Sabemos que o homem, quando não está conectado no amor, toda sua obra é de feno, palha, não terá galardão. Mas quando fazemos com a intenção pura, é obra de preciosa, é obra de ouro. Que Deus nos ajude a sermos transformados hoje, para poder ajudar pessoas. Lá em Tiago capítulo 3 diz que muitos de vocês não sejam professores e mestres, pois receberemos maior rigor. Quantos cegos guiando cegos, ofendendo pessoas, maltratando pessoas, ridicularizando pessoas e dizendo que estão pregando o Evangelho. Sabemos que é muito sério abrir a boca e pregar o Evangelho, pois não apenas temos que estar correto no conteúdo, cheios do Espírito, no amor, na compaixão, para levarmos as pessoas Jesus Cristo, e não de forma errada como Moisés, que mostrou um Deus irado e por isso não entrou na terra prometida. A ira de Deus foi descarregada em Jesus, e Deus agora está disposto a perdoar.